E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma videoaula de matemática e hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo de fatoração. Hoje nós vamos estudar o quarto caso de fatoração, trinômio quadrado perfeito. Mas antes nós vamos recapitular o que nós vimos nas aulas de produtos notáveis sobre o quadrado da soma de dois termos ou o quadrado da diferença de dois termos. Nós aprendemos que para resolver algo desse tipo, nós chamaríamos o primeiro que aparece aqui de primeiro termo e o segundo que aparece depois da operação de segundo termo, né? Então, aqui nós temos x sendo o primeiro termo e 5 sendo o segundo termo. E aí, nós faríamos quadrado do primeiro, x ao quadrado. Se aqui fosse adição, a gente colocaria mais 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 5, mais, aqui sempre é mais, independentemente de aqui ser adição ou subtração, o quadrado do segundo, 5 ao quadrado, certo? Isso aqui evitaria da gente fazer a propriedade distributiva, né, e ter que fazer uma continha bem maior. 2 vezes 5, 10, repete o x, fica 10x, mais 5 ao quadrado, 25. E aqui está o resultado do nosso produto notável todo desenvolvido, certo? Mais um exemplo. O primeiro termo é 3x, o segundo é 10. Então, a gente vai ter aqui quadrado do primeiro, 3x, completo, né? Tem que colocar entre parênteses, porque não é só o x, nem é só o 3. É uma multiplicação, 3 vezes x, então, coloca entre parênteses e o quadrado do lado de fora. Mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, 10 ao quadrado. E aí, nós vamos ter 3 ao quadrado, 9x ao quadrado, repete, mais 2 vezes 3, 6, 6 vezes 10, 60, repete o x, nós temos 60x, mais 10 ao quadrado, 10 vezes 10, que dá 100. E por último, relembrando o quadrado da diferença entre dois termos, nós temos aqui o primeiro termo sendo a e o segundo sendo 7. Quadrado do primeiro, a ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais, porque aqui sempre é adição, o quadrado do segundo. E aí, a gente vai ter a ao quadrado menos 14a mais 49. Pronto, revisando essa parte, o que nós vamos fazer na aula de hoje? Nós vamos fazer o caminho inverso. Vocês vão encontrar esses trinômios aqui e nós vamos fatorá-los até eles chegarem nesse formato, certo? Percebam que esse trinômio aqui, né? Trinômio porque tem 3 termos não semelhantes. Quando estão fatorados, eles voltam para esse formato aqui, a menos 7 ao quadrado. Ou seja, eles são escritos como uma determinada subtração ou uma determinada soma ao quadrado. E por isso eles são chamados de trinômios quadrados perfeitos. Agora a gente vai ver como é que a gente vai saber que um trinômio ele realmente é quadrado perfeito e que a gente pode usar a técnica de fatoração do trinômio quadrado perfeito. Bom, vamos ver aqui o que a gente faz. O primeiro passo é pegar o primeiro termo e o último termo e extrair as raízes quadradas deles. Pronto, olha só. X ao quadrado, a raiz quadrada de x ao quadrado vai ser... Corta aqui, nós já vimos isso em aulas anteriores, x. Raiz quadrada de 25 é 5, certo? E com esse daqui, o que a gente faz? Agora, nós vamos verificar se 2 vezes esse primeiro resultado vezes o segundo resultado se dá exatamente isso aqui que está no meio. Então, vamos lá. 2 vezes 5,
10. Repete o x. Então, deu sim o que estava aqui no meio. Isso significa que nós temos um trinômio quadrado perfeito. E aí, como é que a gente escreve a fatoração? Coloca aqui esse primeiro, coloca o segundo, que é 5, eleva ao quadrado, e aqui no meio a gente coloca qual operação? A que aparece aqui, porque é ela que indica. Lembram dos exemplos que a gente estava recapitulando? O que vai alterar vai ser essa operação aqui. Aqui sempre vai aparecer a adição, mas aqui pode mudar entre adição e subtração. Então, é essa operação aqui que indica o que vai ficar aqui na minha fatoração. E está fatorado. X mais 5 ao quadrado é o mesmo que x ao quadrado mais 10x mais 25. E lembrando que podemos tirar a prova real fazendo quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 10x, tá ok? Mais o quadrado do segundo, 5 ao quadrado, 25. Então, realmente está correto. Letra B, 9x ao quadrado mais 60x mais 100. Vamos extrair a raiz quadrada de 9x ao quadrado e a raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Raiz quadrada de x ao quadrado, a gente cancela aqui, né? Vai ficar x. Agora, raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100. Pronto. Obtivemos 3x e 10. Agora, só falta verificar se 2 vezes esse primeiro circulado aqui vezes o segundo vai dar 60x. Então, vamos lá. 2 vezes 3x vezes 10. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 10, 60. Repete o x. Correto, né? Então, vamos colocar aqui. 3x mais 10, fecha parênteses, ao quadrado. Letra C, a ao quadrado menos 14a mais 49. Aqui, agora apresenta uma subtração. Vamos lá, a gente vai extrair a raiz do primeiro e a raiz do último, certo? As raízes quadradas. E aí, a gente vai ter aqui a. E aqui, raiz quadrada de 49, 7. Agora, vamos verificar se 2 vezes a vezes 7, se isso realmente dá 14a. 2 vezes 7, 14. Repete o a, 14a. Ok. Agora, a gente só pega essa operação aqui, tendo em vista que aqui está a adição, né? Então, a menos 7, que é o segundo, ao quadrado. Letra D, 16x ao quadrado menos 72xy mais 81y ao quadrado. Vamos extrair a raiz quadrada de 16x ao quadrado e de 81y ao quadrado. Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de x ao quadrado, cancela o expoente com o índice, vai ficar x. Raiz quadrada de 81, 9. Raiz quadrada de y ao quadrado, y. Então, vamos verificar agora. 2 vezes 4x vezes 9y. Isso é igual a 2 vezes 4, 8. 8 vezes 9, 72. Repete x e repete y. xy. Ok, né? Deu esse daqui do meio. Agora, a gente só escreve na forma fatorada, pegando essa operação aqui. Vai ficar, entre parênteses, 4x menos 9y
fecha parênteses, ao quadrado. Bom, pessoal, e para encerrarmos a nossa aula, vamos ver esse exemplo aqui que contém fração, certo? Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai extrair a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do último. Raiz quadrada de x ao quadrado e raiz quadrada de 1/4. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. E a raiz quadrada de 1/4 é só calcular. Raiz quadrada de 1, 1. Raiz quadrada de 4, 2. Pronto. Agora, nós vamos fazer a verificação. 2 vezes o primeiro aqui, circulado, que é o x, vezes o segundo circulado, que é 1/2. Será que isso realmente vai dar igual a x? Vai sim, olha só. Aqui a gente tem uma multiplicação de frações, né? E a gente vai poder cancelar esse numerador com esse denominador. São iguais. Esse aqui com esse também. Vai sobrar só x sobre 1. X sobre 1 é o mesmo que x, certo? Denominador 1 a gente não precisa colocar. Então, está correto. Realmente deu o termo centralizado aqui. Agora, a gente vai só escrever no formato de fatoração, usando essa operação aqui. X mais 1/2, fecha parênteses, ao quadrado e está fatorado. Bom, pessoal, e como eu falei, né, esse seria o nosso último exemplo. Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham entendido, estudem em casa. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!